Oi meninos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos encerrar aqui nossas aulas sobre a Antiguidade Grega. E para isso nós vamos ver algumas campanhas militares que aconteceram e alguns povos aí que entraram em contato com os gregos, além de nós vermos também como que eram configuradas as cidades nessa antiguidade, né? Que eram as cidades-estados ou também conhecidas como polis. Começando aqui pelo domínio militar que aconteceu nos territórios da Grécia. Nós vimos já na última aula que os aqueus e principalmente os dórios foram conquistando os territórios aí a partir de incursões militares. Então eles iam lá chegando, destruindo aquela civilização e colocando, né, a sua cultura em cima disso. Por conta desse processo de domínio, os aqueus eles acabaram assumindo o controle aí do comércio marítimo de uma boa parte do mar Mediterrâneo. E eles foram expandindo as suas redes comerciais, né, e seus territórios até chegar na região do Egito, com quem eles acabaram mantendo algumas relações comerciais. Eles distribuíam então azeite, peles, cerâmicas e iam construindo esse império comercial, né? Depois dessa fase de conquistas por parte dos aqueus, que nem nós vimos nas últimas aulas, alguns outros povos, né, como os jônios e os dórios, acabaram invadindo aquela região, destruindo os aqueus e levando ao fim dessa civilização micênica. Quando os aqueus são destruídos, a economia na Grécia vai mudar também. O que antes aí era pautado, né, era baseado principalmente no comércio marítimo, vai mudar para uma agricultura de subsistência. Então aí vão se formar os genos, vão se formar os núcleos familiares que eram comandados por um homem, por um patriarca, que era o chefe mais velho, e esse genos era formado por seus parentes e alguns trabalhadores escravos. A área que esses homens eles plantavam, que eles cultivavam, era chamada de oicos. E dentro desse sistema, né, mais familiar, que eles plantavam apenas para sobrevivência dentro dos genos, né, é como, né, eles vão sobreviver por um período. Esse cenário da civilização grega vai mudar quando a gente tem uma nova invasão nesse território. Quem que vai dominar essa região da Grécia? Quem que vai chegar nessa região? Vão ser os fenícios que vão se fixar em uma faixa que fica aí na região do Mar Mediterrâneo, onde hoje fica o Líbano. O que os fenícios vão fazer que era importante, né? Primeiro, eles vão desenvolver novamente a navegação, vão trazer novamente a navegação na área do Mediterrâneo. Eles vão fazer aí navios que tinham uma tecnologia maior, onde o barco não ficava parado no meio do mar se não tivesse vento. Então, por conta disso, o comércio, né, vai acabar se expandindo, eles vão conseguir levar muito mais mercadorias através dos mares. Além desse desenvolvimento do comércio marítimo, os fenícios também vão criar aí o alfabeto. Eles vão criar, então, um sistema que tinha 20 sinais para conseguir, né, melhorar as suas atividades mercantis. E depois os gregos vão acrescentar alguns outros símbolos a esse alfabeto e vão criar um alfabeto próprio que é pautado nesse alfabeto dos fenícios. E essa junção, né, do alfabeto fenício com o grego vai acabar dando todas as bases para o alfabeto, né, para o sistema de alfabeto que a gente tem hoje em dia. Essa retomada que tem no comércio, né, na região grega por conta dos fenícios, acaba levando ao fim dos genos. Quando a gente tem esse fim dos genos, a gente entra, né, em outras fases da história grega, que vão ser os períodos arcaicos e os períodos clássicos. No período arcaico, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação das cidades-estados da Grécia, né, que eram as polis. E o que eram as polis, né? Num primeiro momento, não tinha realmente uma autoridade central que estivesse dominando as cidades lá da região da Grécia. Então, o que acontecia? Cada cidade, cada território desse mundo grego tinha uma organização própria e cuidava aí das questões da cidade de uma forma independente aí do restante do mundo grego.
Essas polis, então, eram regiões que tinham as áreas agrícolas, tinham os portos, as aldeias, os bosques, as áreas urbanas e tudo isso com uma relativa autonomia. E essa autonomia fazia com que houvesse conflitos entre as cidades dentro da própria Grécia. Por exemplo, né, Esparta e Atenas, que eram duas cidades-estado diferentes, acabaram entrando em conflito diversas vezes durante, né, a antiguidade. Então, é importante lembrar que essas cidades-estados, elas, né, eram independentes, e por conta disso a gente não fala em um império grego, mas sim em um mundo grego. Essas duas cidades-estados, inclusive, Atenas e Esparta, vão se fortalecendo muito. E quando a gente sai do período arcaico e a gente vai para o período clássico, essas cidades estão extremamente poderosas, né? E uma das características do período clássico é isso, é o grande poder que Atenas e Esparta têm. A diferença entre essas duas cidades, né? Que a gente tem aí Atenas que valoriza mais, né, uma formação intelectual, valoriza muito a filosofia, e Esparta, que traz aí, né, essa educação militar maior, e essas duas cidades que vão aí competindo por poder e influência dentro do mundo grego para principalmente, né, conseguir conquistar, né, conseguir dominar territórios que têm mais áreas férteis e Atenas, né, controlar o comércio marítimo naquela região. Sobre a Grécia, então, agora é isso. A gente finaliza aqui nossas aulas sobre Grécia Antiga desse bimestre, vendo, né, sobre essas polis, essas cidades-estados, um pouquinho do período arcaico. E nas próximas aulas nós continuaremos a ver a Antiguidade Ocidental, mas nós vamos sair de Grécia e nós vamos entrar em Roma, né, vendo aí a monarquia, a república e um pouquinho do Império Romano. Então, até a próxima aula.